aula, tá bom? Já que é Google. Ok, Sauana, Yasmin, valeu, obrigado. Juliana, Eduarda, Daniel, Catiana, Amanda, Alexandre, Naira Marielle, Amanda, Nathaniel, David. Certo? Vocês vão colocando aí o concordo de vocês, por favor. Todos colocaram? Uns 14 aqui, não sei se todos colocaram, por favor, coloquem aí. Mas nós estamos gravando aí, ok, Lucélia, obrigado. Então vamos lá, né? Cícero, Nayara. Olha, vocês estão fechei, né? Agora eu vou apresentar novamente, desculpem, vamos lá. Conduto forçado. Conduto forçado. Deixa eu ver se é a tela certa que eu estou apresentando. É isso, sob pressão, né? Gostaria que vocês, assim, ficassem com isso aqui no coração, certo? Isso aqui não é para decorar, não. Olha, nada dessas coisas que eu estou apresentando aqui para vocês é para decorar. O que é importante aqui é que você entenda o conceito, que você compreenda de onde vêm as coisas, certo? Que você entenda, por exemplo, neste caso aqui, que existem esses três tipos de formas de se conduzir o líquido, né? E no caso do escoamento forçado, nós podemos ter o conduto, né? Ele está livre aqui, existe uma pressão sobre ele, mas essa pressão é a pressão atmosférica, ok? O outro é o conduto forçado. O conduto forçado, ele tem dois tipos. Um, quando a pressão apenas é diferente da atmosférica, né? Mas por quê? Porque o que acontece é que ele está preenchendo toda a superfície envolvendo toda a seção transversal da canalização ou da galeria que o conduz, e aí, portanto, a pressão já é diferente. É diferente de um conduto livre, onde eu tenho a pressão atmosférica sendo exercida e uma parte da seção transversal da canalização sendo preenchida por ar atmosférico, certo? Então, aí eu tenho essa pressão diferente da atmosférica, já é forçada, existe uma relação chamada relação Y sobre D, sendo Y a lâmina, então imagine a distância daqui, ó, desse ponto aqui, da interface ar líquido, até a geratriz inferior do tubo, que é essa região aqui de baixo, aqui, ó. Certo? Se eu cortar aqui o tubo nesse sentido aqui, eu tenho a geratriz superior aqui em cima, tenho a geratriz inferior aqui embaixo, certo? Aqui, conduto livre. Então, eu tenho aqui, ó, aqui, nesse ponto aqui, ó, geratriz superior, geratriz inferior, certo? Neste caso aqui, eu tenho, desse ponto até esse ponto aqui, uma lâmina, que eles normalmente chamam de lâmina Y, nos livros de hidráulica, certo? Então, essa lâmina Y aqui é líquido, e a partir daqui eu tenho ar. Pronto. Pressão atmosférica em contato, conduto livre. Aí a relação lâmina Y sobre o diâmetro D, que é da geratriz inferior à geratriz superior, nós temos o diâmetro D, interno do tubo, né, diâmetro nominal, digamos assim. Então, nós teríamos uma relação Y sobre D. Nesse caso aqui, a relação Y sobre D é 0,50, porque metade da canalização da seção transversal está sendo preenchida por líquido e metade está sendo preenchido por ar. Neste caso aqui, quando eu tenho uma relação Y sobre D menor do que 1, eu tenho conduto livre. Quando eu tenho uma relação Y sobre D igual a 1, eu tenho um conduto forçado. É esse caso aqui, ó. Se você pegar Y, a lâmina, é o diâmetro todo, e se eu pegar o diâmetro, o valor da lâmina dividido pelo diâmetro dá igual a 1. Digamos que a lâmina aqui é 200 milímetros e o tubo tem um diâmetro de 200 milímetros. Pronto, 200 por 200, Y sobre D igual a 1. A pressão aqui será já diferente da atmosférica, porque nós não vamos ter mais aqui a presença do ar exercendo pressão, mas sim a pressão que o líquido vier a exercer, preenchendo em todas as direções a canalização, certo? O conduto forçado também se estabelece quando a pressão é maior do que a atmosférica. Neste caso aqui,
nós temos uma relação, se quiséssemos dizer assim, y sobre d maior do que 1, mas na verdade não é assim que representaria. Você já teria que colocar aqui um chamado piezômetro, que nada mais é do que um medidor de pressão, né? E modernamente nós temos os manômetros, né? Nós temos na década de 40, 50 para cá, né? Nós temos os manômetros analógicos, cápsula aneroide, ou diafragma, outros tipos, e modernamente nós temos os manômetros digitais, que medem a pressão interna na canalização, que certamente será maior do que a pressão atmosférica, né? Medida ou em metro coluna d'água, ou em PSIs, né? Que é pounds square inch, né, que é a medida libra por polegada quadrada, que é lá do sistema inglês. Bom, então aí, eu quero que, falando dessas coisas, eu só quero que vocês guardem no coração isso aí, porque vai ser muito importante para as disciplinas lá do futuro, para a gente ganhar dinheiro, certo? Para você se tornar projetista de abastecimento da água, de esgoto, de drenagem, você vai lidar com isso aqui no dia a dia, certo? Trabalhar com conduto livre, trabalhar com conduto forçado, trabalhar, seja ele seção cheia, chamamos também seção plena, né, em abastecimento de água e em esgoto, e trabalhamos com conduto forçado quando produzimos sistemas de recalque, né, bombeado por recalque, tá bom? Então, fizemos uns exercíciozinhos aí, só para dar uns exemplozinhos e algumas coisas só para vocês refletirem um pouco sobre o que a gente conversou na aula passada, certo? Nada demais. Mas hoje eu gostaria de introduzir para vocês, que vocês deem uma olhada, certo? Sobre essa questão da equação de energia. Outra que é também muito importante para nós, certo? Aqui eu vou colocar como referência algumas propriedades físicas da água, só para a gente lembrar, né? A nossa águazinha que a gente vai trabalhar tem aí um peso, né, por unidade de volume, ou seja, quantos quilogramas força nós temos para cada 1.000 litros de água, ou seja, para cada metro cúbico de água. Então, 1 metro cúbico de água vai pesar aí aproximadamente 998,23. Esse valor ele vai variar com a temperatura. Por exemplo, a 4 graus, na verdade, ele chega ali a chega a 1.000, né? Ou seja, 1 quilo, 1 litro, certo? A densidade absoluta, né, que na verdade é a massa, agora é a massa, né, mas o peso é a massa por unidade de volume, dado aí, considerando, né, que essa densidade 101,76 kg/força centímetro ao quadrado por metro quarto, certo? É a densidade absoluta da água. A relativa é 998,23, certo? No caso aqui, a dimensional. E a viscosidade dinâmica, cada líquido tem a sua viscosidade. Ó. Veja, óleo é mais viscoso do que a água, certo? Sangue é mais viscoso é menos viscoso do que o óleo, né? E mais viscoso do que a água. E assim vai. Lodo é mais viscoso do que a água, né? Mas também, talvez seja menos viscoso do que o sangue. Então, vai por aí, né? Então, cada líquido tem a sua viscosidade, que inclusive é função da temperatura, né? E função de outros fatores também. Mas a viscosidade dinâmica, né? Também só conhecida como viscosidade, no caso da nossa água, é 1.029 vezes 10 a menos 4 kg/cm por metro quadrado, certo? E aqui ele coloca só medidas físicas mesmo. 1 kg/cm por metro quadrado equivale a 98,1 poase. Então, a viscosidade cinemática, essa aqui é que a gente utiliza mesmo nas contas, né, no final das contas, que é a viscosidade dinâmica pela densidade absoluta. Você tem aí a viscosidade cinemática da água seria 1,011 vezes 10 a menos 6 metro ao quadrado por segundo, né? E na medida física, 1 metro ao quadrado por segundo, só lembrando que é 10 a quarta Stokes. A tensão superficial, que a água também tem, que inclusive é responsável por aquele fenômeno, né, do pingo, da gota d'água, ou quando você enche um copo e ele está para transbordar, ele passa um pouco, lembra? Já viu que você enche um copo d'água, mas ele não transborda, mas ele passa do limite e ele cria uma bordazinha abaulada, arredondada no canto, né? Isso é por conta da tensão superficial. Essa é a razão porque alguns mosquitos, já viram nos açudes, né? Quem gosta de açude no interior, tibungá nos açudes que nem eu,
quando eu era menino, né, já viu aqueles mosquitinhos, né, andando literalmente por sobre a superfície das águas, e ele está ali, ele consegue fazer isso porque o peso dele não vence a tensão superficial, ou seja, a tensão por unidade de comprimento numa linha de qualquer, ali da interface, chamada linha de separação ali, né? E essa tensão superficial da água equivale a 0,0074 quilograma-força por metro nessa linha, né? Lembrando só que 1 quilograma-força equivale a 9,80 newtons. E o módulo de elasticidade da água, sim, a água tem um módulo de elasticidade, né? 2,18 vezes, todos os materiais têm, vezes 10 a oitava quilograma-força por metro quadrado. E a pressão de vapor, muito importante, porque a gente vai utilizar isso aqui para calcular o NPSH disponível e requerido de bombas, para calcular, para verificar as instalações de bombeamento, a cavitação, lembra que eu falei? Por conta do fenômeno do fato do líquido ter a sua pressão de vapor, né? Que é a pressão exercida pelo vapor em determinado espaço. Pois bem, na água, essa pressão de vapor também varia com a temperatura, mas colocamos um valor de referência, algo em torno de 0,0239 kgf por centímetro quadrado. Mas aí nós vamos, como eu falei, vamos trabalhar a questão da equação de energia, né? E aí existem alguns princípios fundamentais que eu quero comentar, que é exatamente a respeito dessa equação da energia, certo? Que é a famosa equação de Bernoulli, esse francês aqui sabido, que diz o seguinte, que em qualquer ponto de uma linha de corrente de um líquido perfeito, você tem um fluido em uma canalização, ele fluindo nessa canalização sob condições, né, de laboratório, né, em movimento, tá ali, tudo bonitinho, controlado, permanente, uniforme, ele considera e apresenta que a soma das alturas, então nós temos alturas, 3 pelo menos, né, que compõem a energia, e essas energias, como a gente sabe pelo princípio da conservação de energia, que essa energia, ela equivale a uma constante, de maneira que você pode transferir energia de uma forma para outra. Né? Então, é constante essa questão da transferência de energia sob condições de uma determinada fronteira considerada de um sistema estudado, né? Isso a gente aprende lá na física. Então, a soma dessas alturas, aí nós temos aqui as chamadas alturas cinética, essas alturas, no caso aqui, responsável pela capacidade do líquido de fluir, considerando que tem uma energia potencial que é aplicada a ele, e essa energia potencial faz com que ele flua, né? E aí, ao fluir, ele, sobre a lei da gravidade, ele adquire uma certa velocidade nesse fluxo, e essa energia cinética é calculada na fórmula da velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a força do Vm. Conhece o Vm, seu Newton? Pois é, seu Newton tem uma força danada, né? 9,81 metros por segundo ao quadrado, a aceleração que ele impõe, né, na região do Equador, isso tem força, né? E aí é 2 vezes esse valor, né? Aqui nessa razão aqui para a energia cinética. Temos outra forma, né, de energia, que é a chamada energia de pressão, ou piezométrica, por isso nós chamamos de piezômetros, aqueles tubos que medem, né, a pressão exercida naquele ponto ali que está considerado, né, os piezômetros, é como se você tivesse um tubo pressurizado, você furar o tubo, teoricamente a pressão do tubo seria equivalente ao esguicho do líquido na vertical, desprezando as perdas de carga, que nós vamos tratar dela, ela aparece bem aqui, ó, esse HFzinho aqui, são essas perdas. Se não existe, se a gente estivesse no céu agora, certo? Não estivesse aqui no mundo imperfeito, não haveria essas perdas de carga, né? Então, aí, se você furasse o tubo e tivesse uma pressão de 10 metros coluna d'água no tubo, quando você furasse o tubo, o esguicho d'água ia dar em 10 metros de altura. Como existem perdas, né? Então, aí você tem as perdas nessa linha piezométrica, por conta da perda de carga, esse valor é menor do que 10 metros, certo? E temos outra altura que é a geométrica, a Z. Então, a soma de Z, da altura geométrica, ou seja, de um desnível mesmo, né, de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, somando com uma outra componente, que seria essa energia relativamente à pressão, ou piezométrica, e esse gamazinho aqui, ó, é o peso específico do líquido, né, isso. A pressão do líquido e o seu peso específico. Esse fator, mais o fato de que esse líquido, contendo energia, ele tem o potencial de fluir,
Assim que você o permitir, você pode controlar, você pode impedir dele fluir, você pode armazenar no reservatório a 10 metros de altura, e não tem por onde sair. Tem uma canalização, mas você fechou o registro, fechou a torneira, vai para onde o líquido? Canto nenhum. E a energia, professor, está lá armazenada na forma potencial, né? Z, né? Mais P sobre Y, mas eu não tenho V2 sobre 2G. Pode cortar. Por quê? Porque não tem como fluir. A partir do momento que eu abro o registro, certo? Então, aí eu possibilito que a energia potencial se transforme em energia cinética e o líquido desce no cano com força, né? Velocidade ao quadrado vezes a força do véi, 2 vezes G, ou véi, né? Para ter força. Véi é boca quente, viu? Tem mais de 70 anos, mas é uma força danada. E aí esse líquido desce com força e começa a fluir. Então, aí eu criei a energia cinética, né? Mas aí, a partir do momento de que tudo isso acontece, pela conservação de energia, esses dois se igualam, né? Então, nós temos um ponto mais elevado, Z1, e um ponto mais baixo, Z2. Então, entre esses dois pontos aqui, considerando um fluxo, né, da mesma linha de corrente, se você considerar tudo perfeitinho de novo, a viscosidade lá do líquido real, legal, e o atrito, você leva em consideração com a tubulação, né? A água está fluindo em contato com a tubulação. A tubulação, ela tem uma rugosidade. Então, ali, ele se arrasta. Imagine que você é uma partícula de líquido e você sai fluindo no tubo. Imagine que o tubo é a parede da sua casa. Encoste seu ombro na parede e tente correr. Você começa a perceber que é mais difícil de correr encostando, lixando o seu ombro nas paredes do que se você correr no meio do corredor, não é assim? Pronto, mesma coisa. Por conta desse atrito com a tubulação, há uma diferença entre as cargas. Você perde energia. Essa perda de energia, no nosso escoamento, é chamada de perda de carga, né? E aqui em hidráulica, muito conhecido como HF, certo? HF. Então, a equação da nossa energia, meu povo, ela se divide, e aí é algo que eu não quero que vocês decorem, não, pelo amor de Deus, certo? Eu quero que vocês lembrem, certo? Que vocês lembrem. Nós temos uma piezocarga, ou seja, uma carga por conta da pressão exercida, certo? Sempre vai ter ou pressão atmosférica, ou pressão de uma bomba, ou pressão de um desnível geométrico que pressuriza um tubo fechado. De todo jeito, eu vou ter um potencial, certo? Eu vou ter um potencial, e esse potencial está doido para realizar trabalho. Ele está doido. Que trabalho é? Fazer o líquido fluir do ponto mais alto para o ponto mais baixo, para ele fazer alguma coisa, fazer chegar a água lá para ser bebida, fazer a água chegar lá para irrigar o jardim, fazer a água chegar lá para girar umas palhetas que está conectada a um motor que gera eletricidade para a minha casa, ou seja, uma turbina hidráulica, né? Vamos ver isso. Então, eu preciso realizar trabalho. Portanto, eu tenho essa energia de pressão que é por conta da piezocarga. Tem uma outra, quando eu libero essa energia, que é a taquicarga. Lembra de taquicardia? Eu estou doido para correr, e quando eu corro, o coração começa a acelerar. E dá uma taquicardia, porque o meu coração está batendo com mais força, porque eu estou correndo. Pois pronto, a água está correndo no tubo, então é energia cinética. Você lembra, caramba, tem que correr, então o coração bate mais rápido. Então, a água está correndo, então tem um ataque cardíaco na água, certo? Isso para você lembrar lá no dia lá da prova do concurso, ou da prova do ENAD, né? Ou da prova, sei lá, de que vai ter que passar na vida aí para poder ingressar no mercado de alguma forma, né? Então, energia cinética, taquicarga, tá bom? E a energia de posição é chamada de ipsocarga, que é aquela energia relativamente a a posição da partícula do líquido que flui dentro da canalização em relação a um plano de referência. Esse plano de referência, normalmente no livro de hidráulica, eles chamam de datum. Lembra o datum, que vem lá da topografia? Nós temos uma referência de nível, o RN, quem já pagou topografia. Você já pagou topografia essa altura do campeonato? Me perdoe. Alguém? Não, quinto ainda não, quinto semestre. É no sétimo, é? Alguém sabe? É no sexto ou no sétimo? Eu acho que é no quinto. O pessoal não está pagando ainda. Mas olha só, quem vai pagar topografia vai também tomar a mesma referência. Você vai ter um datum, uma referência de nível chamada RN, e aí a partir desse RN é que você toma todas as medidas altimétricas
de um determinado ponto no relevo, né, para você considerar, fazer estudos, né, os mais diversos da engenharia ambiental e sanitária. Você vai usar demais a topografia. Por isso, pelo amor de Deus, aprendam topografia, porque topografia é dinheiro vivo na mão de vocês, para tudo. Seja para intervir em estudos de impacto ambiental, seja para fazer projetos de sistemas hidráulicos, os mais diversos aí, certo? E aí nós temos a energia térmica. Essa energia térmica aí é aquela perda de carga. Então, o que se perde de energia, pronto, caixão, perdeu. Mas está lá do outro lado da equação, balanceando a conservação de energia. Parte da energia se transforma em trabalho, se transforma em energia útil, parte é dispersada no sistema, quando a gente a engenharia cria sistemas para aproveitar a energia hidráulica, e parte é absorvida nesse sistema para gerar trabalho útil, e parte acaba se perdendo na forma de atritos diversos e gerando calor. E esse calor se dispersa, e aí daí onde vem lá da termodinâmica a história da entropia, quem lembra lá das conversas de Glauco, né? Então aí você tem esse princípio, né, dessa conservação de energia. E isso pode se resumir nessa figurinha aí. E aí eu queria deixar, mostrar para vocês, né, essa conversa que a gente teve de forma gráfica, certo? Então, observe aqui, ó, uma canalização qualquer, um eixo da canalização e um fluido, essa parte aqui, ó, né, fluindo aqui ao longo desse conduto, que tem esse eixo, né? Aqui eu tenho o plano de referência que eu me referi agora há pouco, que seria o DATUM ou o RN, ou referência de nível, e esse tubo está aqui nesse ponto 1 e nesse ponto 2. Temos aqui o Z1, que é aquela parte da energia de posição. Por que energia de posição? Porque existe uma diferença entre Z1 e Z2. Por conta dessa diferença de nível desse ponto para esse ponto aqui, eu crio um potencial de fluxo de energia aqui, porque a lei da gravidade, de novo, velho, em seu Newton, tem uma tendência de puxar esse líquido desse ponto para esse aqui, por conta dessa inclinação. E ao fluir aqui, se eu permitir, né, eu vou ter a energia taquicarga, que é a da velocidade, se eu permitir. Se o líquido não fluir, essa energia é zero. Mas se o líquido fluir, eu vou ter a taquicarga. E aí, se esse líquido aqui, né, nessas condições de ipsocarga, desse desnível aqui, estiver de tal maneira pressurizado em relação ao ponto de saída e o ponto de entrada ou de acumulação, se tiver um reservatório aqui atrás, certo? E estiver pressurizando, e eu abrir um furo bem aqui, ó, e instalar um piezômetro, que nada mais é do que um condutozinho na vertical aqui, perfeitozinho, normalmente fabricado em vidro ou em plástico, para você ver o líquido fluindo, igual a gente vê naqueles termômetros antigos de botar debaixo do sovaco para medir a febre, só que é mercúrio no líquido, né? Começa a esquentar, o mercúrio ele expande, né? E aí ele começa a fluir dentro daquele condutozinho fininho e a gente mede a temperatura. Pronto, o piezômetro é parecido, né? Então você tem esse líquido subindo aqui até um ponto que vale a pressão pelo peso específico do líquido aqui, né? Então aí eu tenho a carga de pressão. Pois pronto, eu já tenho mais energia, além da diferença de nível, que cria um potencial, eu tenho a pressão eventualmente disponível nesse líquido. E afora essa pressão aqui, né, que essa pressão é uma nesse ponto, P1 sobre lambda, e nesse ponto é P2 sobre lambda, e a partir desse ponto eu tenho a taquicarga, que é a energia de fluxo. Quando eu garantir que essa energia, que ela flua nessa direção, eu ainda tenho esse potencial aqui de energia cinética, que começa a existir, a transformar essa energia potencial aqui em energia de fluxo, e, portanto, de carreira, de coração acelerado, de taquicardia, né? Taquicarga. Isso aqui, colegas, gera a carga total. A carga total que eu tenho disponível para fazer o líquido fluir, seja de esgoto, desse ponto mais alto para o ponto mais baixo, por gravidade, seja um sifão invertido, que eu tenho uma pressão num ponto aqui para um outro ponto, e aí eu crio, utilizando apenas desnível e, portanto, aqui ipsocarga, né? E aí, portanto, uma piezocarga que pode aparecer a partir da carga hidrostática criada pela ipsocarga, eu vou ter aqui
a condição de fazer um esgoto fluir por pressão, usando só essas cargas de energia aqui, de um ponto, de um lado e do outro de um córrego. Imagine que você tem uma canalização de esgoto de um lado da margem do rio, eu não posso passar por cima por algumas razões, não posso passar por dentro do rio por razões óbvias, né, contaminar a água do rio com canalização de esgoto eventualmente passando. Aí do outro lado eu tenho a transposição, então eu faço o esgoto passar por baixo, fazendo quase que um V, né, entre a margem do rio e a outra margem do córrego que passa lá no centro da cidade. Imagina lá, dona Moça, lá de Campina Grande, né, eu tenho lá a Avenida Canal, então eu quero passar uma canalização de esgoto de um lado da Nojanhabi para o outro lado da Nojanhabi. Como é que eu faço isso, né? Ou imagine vocês aqui na Avenida Alto Gomes, que eu tenho ali de um lado para o outro, e tem uma galeria no meio ali de drenagem bem grande, como é que eu faço para passar? Não passa. Aí eu posso colocar um sifão invertido de um lado da avenida para o outro lado da avenida e fazer passar por baixo, desde que eu crie as condições de ipsocarga e de piezocarga adequadas para fazer o chamado sifão invertido, né? Ou eu posso criar essa carga que soma ipsocarga com piezocarga e com taquicarga através de um sistema de bombeamento. Eu posso colocar, só que aqui inverte, ao invés de ser descendo, é subindo, né? Eu coloco a bomba aqui e bombeio para subir para um ponto mais alto. É possível. Ou simplesmente, quando está nivelado aqui, eu não tenho mais energia, eu tenho que transmitir energia através de uma pressurização da linha. Eu coloco uma bomba, eu chamo de booster, né? Vamos ver isso lá em bombeamento. Ou então, eu posso fazer com que um reservatório, né, eu posso pressurizar através de ipsocarga e de piezocarga, né, e deixar a taquicardia aqui, né, da água, assim que eu abrir o registro de um reservatório de abastecimento de água na cidade. Eu bombeio água para um reservatório bem elevado, nesse caso aqui eu estou invertendo, estou colocando de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, aí é recalque, eu crio essa carga de energia, que envolve os três da equação de energia aqui, para fazer o líquido subir para o reservatório, mas quando chega lá no reservatório, o reservatório está cheio, né? Eu tenho agora uma linha conectando o reservatório que está a 10 metros de altura, à rede de distribuição que está a mais ou menos 20 e tantos metros de diferença de nível lá embaixo, lá na Rua da Glória, lá perto da Doutor Floro já, para quem conhece o Juazeiro do Norte. Ou imagine qualquer uma de sua cidade, no ponto mais alto da cidade tem uma caixa d'água, já notou? Sempre é mais no ponto mais alto da cidade, e você mora lá num bairro lá que você dá para ver a caixa d'água lá, da CAGES lá de longe, no ponto mais alto. Pois bem, aquele reservatório lá em cima está pressurizado com V1/2G, contido, fechado no registro, piezocarga e ipsocarga. Quando você abre o registro, flui a taquicarga, e aí você tem o aparecimento da energia cinética aí, e lamentavelmente, por conta da canalização, da velocidade, do diâmetro do tubo, da extensão do tubo, e das peças, da rugosidade das paredes do tubo, do material, de todos esses fatores, nós temos o aparecimento da perda de carga. Então, eu tenho, do lado de cá, considerando o princípio de conservação de energia, eu tenho ipsocarga, piezocarga e taquicarga, e do lado de lá, eu tenho as três, ipsocarga, piezocarga e taquicarga, mais HF. Você só consegue projetar esse sistema e garantir o funcionamento dele se você levar em consideração que para transformar essa energia aqui toda em trabalho útil, eu vou ter perda. Então, você tem que projetar esse sistema para prever essas perdas e garantir que essas perdas aqui sejam equacionadas de tal forma que não impeçam do líquido fluir do ponto Z1 para o ponto Z2. Tá certo? Alguma dúvida? Eu fico falando e eu fico, assim, às vezes eu mesmo fico, meu Deus, será que eu mesmo estou entendendo o que eu estou falando, né? Às vezes eu fico preocupado se eu estou sendo claro o suficiente para vocês, certo? Às vezes faz tanto sentido para quem está falando, mas para quem está ouvindo, de repente, pela primeira vez, caramba, que diabo é isso, né? Alguém tem alguma dúvida, assim, gostaria de colocar alguma coisa? Fica à vontade. Nós já estamos acostumadas com equações complexas, né? Passamos por cálculos aí, vocês sabem. Entretanto, todavia, porém, a aplicação, como é que se aplica isso, é que é pesado. É que são elas, né? Desculpe, é porque eu estava em outra... Quem foi que falou?
Tatiana. Ô, Tatiana, desculpa, é porque eu fico na outra tela e não vejo você falando, tá bom? Desculpe. É verdade, vocês já vêm acostumados a cálculos bastante complexos aí, né? E é a aplicação disso que é boca quente, certo? Mas aí onde está? A partir de agora, vocês vão ver, vocês começam a perceber essas equações, né, se apresentando para um fim prático, porque o projeto de sistemas de esgotamento sanitário, de abastecimento d'água, de sistemas hídricos de um modo geral, todos eles aparecem aqui a partir da equação de energia, ok? Então, nós temos nossa aula amanhã, a gente deve prosseguir sobre esse assunto, a gente segue aí vendo as questões ainda sobre a equação de energia e seus detalhes. Permita-me dizer, eu ainda não consegui fechar o planejamento da disciplina até o final para postar lá para vocês no Drive, né? Eu já tenho esse material, já encaminhei para a coordenação das 4 disciplinas, só que agora essa 5ª disciplina, por conta que está acontecendo assim, ao mesmo tempo em que a semana está passando, eu não tenho, ainda não consegui concluir, mas assim que eu concluir, então eu mando para vocês como serão nossas aulas. Claro, nós vamos ter nossa flexibilidade, certo? Pelas razões óbvias do nosso momento, mas nós vamos procurar, tanto quanto possível, manter o planejamento. Algumas aulas síncronas, algumas aulas assíncronas, algumas aulas eu vou gravar lá no YouTube, né, e algumas aulas a gente vai tendo esse contato aqui, né, e aí eu estava pensando se aceito sugestões, tá certo? Se seria melhor as aulas da sexta-feira a gente utilizar para serem as aulas do YouTube lá, que tem um pouco mais de tempo para a gente assistir os vídeos, e essa aula de hoje ser mais assim para a gente ter esse bate-papo, de repente discutir, tirar alguma dúvida, fazer algum exercício ou coisa do tipo. O que vocês acham? Então, amanhã temos aula síncrona, né? Amanhã nós prosseguimos com aula síncrona, certo? Eu gostaria de ainda continuar com vocês em aula síncrona, mas aí eu queria pedir essa sugestão a vocês. Vocês preferem que a gente faça, como é que diz, nessas aulas, né, de hoje, a gente poderia fazer síncrono, né, assim, Google Meet, e na sexta-feira ser para vocês assistirem, até para poder ter mais tempo, ficar mais flexível para vocês assistir quando com mais calma, não sei, o que é que vocês julgam melhor? Eu não entendi, você quer colocar a aula de hoje, que é só uma aula? Não, por exemplo, a aula de hoje, você ficaria para a gente ter o Google Meet, né? Porque eu fico imaginando que deve ser um saco, né? Estou pensando mais para vocês, porque para mim tá, assim, eu gosto das minhas aulas, né? Eu acho horrível dar dezenas de vezes, centenas de vezes, para o Google, para o IFCE, para o reitor, para quem quiser ouvir. Eu acho horrível esse negócio de dar aula virtual, não presta, certo? Não presta, eu sou totalmente contra. Eu não gosto de EAD, sou muito crítico do EAD por várias razões, certo? Fiz curso por EAD, aprendi algumas coisinhas, mas, olha, já é difícil, a gente tem tanta dificuldade para aprender presencialmente, né, por tantas razões, que dirá, assim, em situações tão difíceis. Então, eu não gosto muito de EAD, certo? Isso eu não escondo para ninguém. Então, eu fiquei pensando, deve ser um saco vocês ficarem aí 2 horas, eu aqui, blá, 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 blá. Ora, deve ter sido um saco passar os últimos 40 minutos escutando eu falando essas coisas tudinho. Avalie 2 horas, né? E muitas vezes, lá, assim, entenda, eu fico entre a cruz e a espada, eu fico tentando criar uma interação, né? Essa interação é difícil, porque a gente não está se vendo, vocês estão aí do outro lado, às vezes dispersa um pouco a atenção, sei lá o quê, estão aí fazendo a unha, estão olhando no WhatsApp, estão fazendo outras coisas, né? Mulher, principalmente, que faz 2 coisas ao mesmo tempo, está assistindo a série no Netflix e assistindo a aula de hidráulica, tô brincando, viu? Calma aí. Tô brincando, né?
Vocês têm essa competência que nós homens não tem, né? Essa capacidade de estar o olho no beijo outro Quando lugar. você diz assim, tá olhando o WhatsApp e assistindo aula, meio que foi um menosprezo, viu? Não, Tatiana, foi não, né? Não, de jeito nenhum. Apenas é porque, às vezes, eu vejo como é que funciona em outros meios e já observei em outras circunstâncias, né? Mas não menosprezo, não. E outra coisa, não se sinta assim, porque se tem colegas, né, que se prestam a fazer isso, né, existem, lamentamos, né? Mas pronto, não é o seu caso, fique em paz, não se preocupe com isso, porque se você está assistindo sua aula, porque eu tenho certeza que está mesmo, entendeu? Então, tranquilo. Mas às vezes tem colega mesmo que está ali, ó, e você, né, e sai e tal, e acontece, né? Às vezes até o próprio momento, né, faz você perder a atenção e tudo. Então, tem de tudo, isso aí é ruim, né? E, além do mais, nós, do lado de cá, os docentes, ficamos também bem limitados, porque a gente não tem nenhum feedback da parte dos alunos. Isso em enquetes, encontros pedagógicos, em discussões, em 110% dos casos, se é que isso existe, né? Na esmagadora maioria dos casos, né, os professores não têm o feedback dos alunos, aí acaba sendo aquele monólogo horrível, né? O cara fica do lado de cá, falando na frente da tela, e os colegas ficam do lado de lá, escutando, né? Em interação zero. É muito ruim isso, né? Eu acho péssimo. Às vezes a gente até tenta interagir, tentei já, desde o início dessa porcaria, dessa pandemia, né? Interagir, puxar o pessoal e tal, não sei o quê, mas assim, a reação é pouca. Na sala é muito mais fácil a gente conseguir o feedback, a participação, né, do que assim, né? E tem sido uma luta medonha do ponto de vista didático, né, para nós professores. E eu imagino que tem sido uma luta medonha para vocês, né, com quanto acadêmicos aí, de lidar com essa situação também, o nosso próprio comportamento docente também, que acaba desistindo e tá bom, vamos lá, e começa só a falar, né, e não pede mais opinião, nem a fala de ninguém, então é complicado. Mas eu espero que a gente possa levar da melhor forma que a gente puder a disciplina, certo? E gostaria ainda de ouvir as sugestões de vocês. Como é que seria a melhor forma da gente lidar com ela? Eu acho melhor botar aula ao vivo na quarta-feira mesmo. Tanto é que na quinta é um horário maior, a gente pode se dispersar, como o senhor acabou de falar também. Pronto, tá bom. Pois é. Então, Nathaniel, você está propondo isto, né? Eu gostaria de ouvir mais opiniões, né? Ou mais manifestações, pró e contra, né? Para ver se a gente fecha negócio. Assim, eu acho importante as aulas síncronas, assim, por conta da participação. Por mais, como você disse, tem muitos que não participam. Eu gosto muito de falar, meu Deus, me meter. Eu sei disso, eu lembro de você no S1, eu lembro, isso é bom, é excelente. Pois é, mas às vezes não é todo mundo que gosta, né? Mas, assim, eu vejo que também, se você for botar uma aula gravada na quinta-feira, mas vai lá 2 horas de gravação, sem participação. Essa primeira aula minha ficou tudo isso, eu não lembro agora. Acho que foi, não. Não, ela ficou 1h06, parece. 1 hora e pouco, né? Não foi todo o tempo. Até porque, exatamente, para também dar um tempo para a questão de exercícios e tudo, que às vezes sempre a gente tem que colocar aqueles exercíciozinhos lá, né, presenciais e tudo, para você dar algum retorno, né, até para a presença, né, assim, né, conforme a regra. Mas, ok. Então, você também fica a favor desse formato? Sim, fico a favor. Pronto. Mais alguém gostaria de... não se estender tanto também, entendeu? Também não se estender tanto. Vou tentar sintetizar o máximo possível, verdade, tá certo. Eu acho que quando passa de 50 minutos, complica. Até didaticamente, realmente, 1 hora o cara já está na força de vontade, já, com certeza, né? A absorção é 40, 50 minutos, top, né? Passou disso aí, já é na força de vontade. Mais alguém tem uma opinião sobre isso? Tá ganhando por enquanto. Colegas? Júnior, para mim dá certo a quarta-feira ser síncrona, só que eu tenho uma sugestão. Tem como tu falar um pouquinho mais devagar? Porque às vezes eu me perco, porque tu fala muito rápido. Tá, então na quarta-feira seria síncrona, né?
Então, eu só tenho que me policiar para eu frear meu raciocínio enquanto eu vou explicando, nem que gagueje mais, né? E a gente consiga fluir melhor, né? Realmente, eu peço perdão, realmente, às vezes eu falo alto mesmo. Não é só você que reclama, mais rápido mesmo, não é só você que reclama, não. Não, mas não é nem a altura, é porque tu fala muito rápido. Não, então, é isso mesmo, é porque eu disse errado, é rápido mesmo. Muita gente reclama que eu falo rápido. É verdade. É um defeito terrível. Eu vou me policiar, Yasmin, obrigado, viu? E vamos lá, a Daniel ia falar. Não, só falei que eu concordo com ela, assim, mas eu não sei se é porque o conteúdo é novo, aí geralmente a gente fica tentando acompanhar e se perdendo, aí o senhor fala rápido, aí fica um pouco mais difícil. Tá, tudo bem. Não, mas é natural. Mas eu acho que a culpa é mais minha mesmo. Não se agonei, não. Né? A culpa é mais minha. Eu tenho que procurar realmente falar mais compassadamente mesmo. Vamos lá. Mais alguém gostaria de colocar um feedback assim? É bom demais. Eu gosto demais de ouvir essas coisas, porque eu já vou me ligando nas paradas e me organizando. Alguém mais? Meu povo, eu sei que a gente extrapolou já aqui uns minutos, mas pelo menos a gente já deixa organizado como é que vai ser, né? Nossa primeira oportunidade de conversar. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Teve 2 pessoas que falaram no chat, mas foi concordando, que estão sem microfone. Desculpe. Tá bom. Nayara falou, Eduarda, Catiana, vai dar certo. Eduarda Moraes disse que vai dar certo. Como é dos prejuízos que climatologia me dá? Não entendi. Como pode ser? Tá ótimo aqui, ok. As quartas, as aulas da quinta ser assíncrona, ok. Tudo bem, Eduarda, não tem bronca não. Beleza. Pois é. Tá bom. Então eu acho que tá mais ou menos acordado aqui. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, pode abrir o microfone ou falar no chat aqui, estou vendo aqui agora. Se não, colegas, eu agradeço, né? Então a gente começa essa discussão e vai adiante, o mais rápido que eu puder, a gente vai gravar as aulas. Agora, deixa eu te dizer uma coisa a vocês, eu conversei com a Janice, e essas aulas que na verdade não fui eu quem perdi, né? Porque eu não estava na disciplina, eu assumi a disciplina já o semestre andando, mas eu tenho que repor essas aulas, tá bom? Então, aí, como se fosse faltas, digamos assim, né? E aí a Janice disse que eu posso gravar videoaulas correspondentes a essas aulas e postar lá no YouTube, né? E aí vocês vão assistindo conforme as possibilidades para a gente tentar recuperar de forma assíncrona, certo? Aí, essas aulas vocês vão vendo lá e vão assistindo e vão me dando um feedback dessas aulas e a gente vai levando, né? E vai seguindo com as aulas, eu posto aulas de reposição, algumas assíncronas e posto aulas, então de repente vão aparecer mais aulas assíncronas lá no nosso playlist de hidráulica do que as aulas mesmo que a gente está combinando aqui, quarta e quinta, por conta das reposições que eu vou ter que fazer desde quando iniciou o semestre até quando eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula na semana passada, não é isso? Então, aí as aulas de para trás, eu tenho que, vou repô-las na forma videoaula YouTube, e vocês lá se inscrevem no canal, né, ativa o sininho e deixa o like, né? Meu povo, me desculpe, inclusive, nessas aulas, né, eu não sou youtuber nem nada, certo? Só estou aqui tentando fazer o melhor que dá, né, nessas condições que a gente está vivendo, tá bom? Então, meu povo, boa noite, obrigado aí, até amanhã, se Deus permitir, ok? Vai dar certo, até mais. Valeu, Catiana, obrigado, tchau, um abraço, até mais. Professor, eu queria aproveitar um momento para perguntar como é que eu faço para eu entrar na sala da disciplina. Acho que eu e mais alguém deve estar com esse mesmo problema. Alexandre, tu tem o e-mail institucional? Tenho sim. Tem, né? Ó, deixa eu ver aqui, Alexandre, você não foi incluído porque no dia não tinha o seu e-mail, tá certo? Justo, eu coloquei agora no reajuste. Tudo bem. Não, mas ó, o que é que nós vamos fazer agora, certo? Eu pensei que não ia ter a disciplina. Certo, ok. Pois ó, deixa eu fazer o seguinte, me dá seu e-mail aí agora, que eu incluo agora, diz aí.
Pronto, só um instante. Deixa eu só pegar aqui um celular. Eu enviei aí, eu vou só confirmar aqui, mas acredito que seja isso mesmo. Pronto, é isso mesmo. O quê? Isso mesmo mesmo. Eu enviei aqui no chat, o senhor consegue ver aí? Ok, Alexandre Silva Braz, 00, aluno, pronto. Beleza, pronto. Estou copiando aqui. Estou adicionando aqui no Alexandre Silva Braz, apareceu, é isso mesmo. Aí, ó, convidando, certo? Pronto, você está aqui como convidado. Agora você aceita lá, tá bom? E está na sala de aula, ok? Pronto, já recebi o e-mail aqui. Pronto, beleza. Pois, então, até Obrigado. lá. Nada, grande. Valeu, até mais. Professor? Oi. Eu posso mandar um e-mail aqui para o senhor me adicionar na sala de aula? Opa, quem é que tá falando aí? É a Taniel. Ô, Ataniel, você não tá também não, é? Não, que eu botei no reajuste agora. Foi, não foi? Pois me diga aí, deixa eu colocar aqui para hidráulica, vai lá. Diga aí o e-mail. É ataniel.david. Eu posso mandar no chat, fica melhor? Bom, já apareceu aqui, ataniel.davidalmeida7, não é esse? ataniel.david.almeida07, aluno.ifce.edu.br. Isso mesmo. Pronto, convidando. Certo. Aí, pronto, foi enviado. Certo, valeu, Júnior. Obrigado. Valeu, grande, nada.